E a Pocão, vamos começar falando de coisa triste, vamos explorar a pauta pela primeira vez hoje, porque a Pocão, o cheiro tá bom, tá? O cheiro tava bom, velho. Quando eu vi os ingredientes, tem coisas que são cheirosas, tá ligado? Alguns temperos, né? Algumas frutas, algumas flores, né? Elas cheiram bem. Mas quando você mistura todas elas numa panela, às vezes fica um fedor insuportável. MIBR na tela de Exit, Kickert, Bernizan, Insane e ele, Mr. Clean. Ó, mais uma vez, primeiro, Apocão, tem um monte de vagabundos, tá? Canalhas, covardes, tá? Covardes e mentirosos que afirmaram que eu cravei que o MIBR passava. Não. Eu queria cravar, fui impedido por vocês, cravei Parivision. E acertou. Acertei, então isso é um fato consumado. E no pique flutuante, eu fui de MBR sim. Fui de MBR sim. E peço desculpas por quem flutuou junto comigo. Inclusive, sabe quem foi aí nessa boia e acabou se afogando, Apocão? Quem? Taco e VVV. Ixi. Também foram flutuar no MBR comigo. Vamos aos fatos. Apocão, a gente fez uma análise que a gente não se escutou, velho. E isso aqui é uma parada que agora vai doer a bunda, tá? De muita gente. Mas, mano, a gente falou. Esse time que perdeu o clássico brasileiro de MIBR e Imperial fede a 0-3. E, mano, eu acho que o Imperial poderia ter sido um 0-3. Isso é que é o mais louco, velho. Eu acho que se o Imperial tivesse perdido pro MIBR, poderia bem ter sido um time 0-3. Pra você ver, isso eu não tô querendo depreciar. Eu só tô falando, tipo assim, cara, o tanto que é equilibrado, o tanto que é uma loucura, saca? Só que vamos lá. Inclusive também, no histórico, a última partida entre MIBR e Imperial tinha sido um reverse sweep do MIBR. Heróico. Na final da FRG. Então, apareceu um monte de gente. Era óbvio que o Imperial ia ganhar contra esse MIBR. Por favor, Não, meu amigo. não era Por óbvio, favor. não era óbvio. Na verdade, era um leve favoritismo pro MIBR. A gente sabia também que era uma partida equilibrada. O que aconteceu de fato foi assim, uma disaster class do MIBR, velho. Porque nessa partida aqui, se eu não me engano, eles perderam 2 4x2, um 5x3 e um 4x3. Todos na nuke de CT. Fizeram um half horrível, né? Tomaram 10-2 de CT na nuke e depois ali foi só finalizar o jogo. Então foi uma partida aí que mostrou um problema que esse MIBR teve também nas partidas seguintes. Que foi o rolê de você não conseguir converter vantagens óbvias em rounds, em pontos. Então aqui esse CT do MIBR foi, né? E aí também, né, depois teve, eu acho que foi logo após esse jogo, inclusive, teve uma entrevista com alguém do MIBR ali, que eles falaram problemas de comunicação. E, maestro, isso aconteceu também depois do jogo contra o Passion A, tá? E aconteceu também no jogo contra o Liquid. Mano, eram algumas situações. Contra o Passion A, claramente, um cara do Passion A, ele entra caverna na miragem, mata um cara avançado, não tá nem aí, continua, velho, apertando W, uma bomba. Tem um cara no sanduíche do MBR fechado, nem foi pro primeiro trade, caverna, fechado. E esse cara arruma o bombe, pega um Insane de costas na jungle, de costas. Ixi. Frags que você nunca verá na Gamers Club, que inclusive é a plataforma líder do mercado, se você quiser jogar CS na Gamers Club, tá? Mas se você nunca vai ver isso. Então, com certeza, maestro, tem algum problema nessa comunicação aí, velho. Algum problema grave nessa comunicação, né? do Ainda MIBR. mais para jogar nesse level aí que tá. Eu acho que é assim, o MIBR ele vai ter, isso que o que a gente sempre fala, né? O time ele tem que ter lá dentro um julgamento melhor do que quem tá fora, porque quem tá fora vai assistir só os resultados finais, não tem o que a gente fazer, né? Não tem como a gente ver o que exatamente está acontecendo. Tem duas opções, a gente espera que a opção seja choke mesmo. Os caras chocaram, né? Chocaram, o que é ruim,
mas é algo que sabe que eles podem não fazer da próxima vez. Agora, se realmente é um perfil da equipe, que a equipe não está conseguindo ter uma comunicação entre eles, que os caras não têm essa saída por causa de estar falando outra língua, de se confundem muito, aí não tem outra saída a não ser mudar, né? Então, assim, é bem complicado, porque quando você não joga nenhuma fase, e quando você escolhe, repito, hein, por mais que agora seja fácil criticar, não é o que eu vou fazer, porque é fácil olhar o resultado final. Você faz uma escolha. Eu quero jogar muito campeonato ou não? Isso é uma escolha. Isso não quer dizer se vai dar certo ou errado. Para cada time é uma coisa. Tem time que joga vários campeonatos seguidos e dá errado. Tem time que joga menos campeonatos e dá certo. A Fúria ficou um tempo descansando e ganhou, né? A Legacy jogou uma pá de campeonato e foi mal no Major. Como vice-versa também já aconteceu. Time que joga um monte de campeonato e ganha. Então, aí não tá o ponto. Beleza, o MBR decidiu não jogar. Mas quando você não decide não jogar nenhum campeonato, a sua única amostra é o que você vai fazer no Major. E a amostra foi muito ruim, né? Muito baixo, como você falou, com clipes e noções para o público de que não era um time que estava jogando, né? Eram 5 pessoas ali contratadas vestindo a mesma camisa. Então, alguma coisa precisa ser feita. Ou entre eles, ou com outra lineup, né? É simples. Algumas observações. Primeiro, uma das coisas que me levou a acreditar que o MBR iria mandar bem foi até uma própria entrevista do Insane, abre aspas, não somos mais 5 bonecos, nos tornamos um time, como você bem falou, eles ficaram um tempo sem jogar nenhum campeonato, treinaram um mês, né? Infelizmente, velho, na hora do vamos ver no Major, é diferente isso aí, não é falando, né, tipo assim, na hora sob pressão é uma coisa, o jeito que você joga, o jeito que você se comunica, outra coisa, às vezes é você nos treinos. Eu não duvido que talvez esse time do BR tenha tido bons treinos, não duvido, tá? Mas ali, na hora do vamos ver, não foi tão bem assim. Pontuar algumas coisas. Primeiro, não que ele esteja mal, inclusive contra o Liquid ele foi jogar Counter-Strike. Ele foi jogar. Mas o Insane, velho, desde que começou esse negócio de Mr. Clean e Kickert e falar inglês, o Insane não tá sendo mais o cara que ele era antes no time Full BR, velho. Ele caiu um pouco individualmente. Por outro lado, BR Nizam, pra mim, acho que deu um up legal, principalmente nos jogos aqui na FG e na Circuit X, mandou muito bem. Queria também deixar um salve pro Exit, velho. Mais uma vez, uma coisa são as estatísticas e outra coisa é o teste do olho. Mano, o Exit, ele tentou nesse Major aqui, velho. Teve alguns rushes que ele segurou bonito, dando uns spray lindo, ele ganhou clutch, o Exit, ele foi bem, tá ligado? Agora, Mr. Clean também teve seus momentos, principalmente essa partida contra o Passion A aqui, tá? E o Kickert, maestro, aí que entra o rolê, velho. Mano, Apocão, você já foi coach de muitos times e de muita gente. Você já foi coach de uns caras meio devagar, não foi não? Também, né? Já. Eu sei o que você tá querendo. Ou às vezes um cara não é nem que mas ele não está no seu melhor momento. Sim. Isso acontece. Claro, pô, normal. Em qualquer esporte. Mas você sabe que existem 2 tipos de problemas diferentes, maestro. Um problema, e eu convido você para Liquid contra MBR na Inferno nas estatísticas detalhadas. Um problema é quando um time tá bem, tá fechado e alguém não está indo bem. E vem aquele brother lá da outra ponta falar, mano, é você, vamos nessa junto. Vamos, Kickert, vamos! E outra parada é o Kickert fazer literalmente 0 de ADR no Ralph, 0.0. Não deu dano no Ralph inteiro contra o Liquid. Acontece, partida ruim. Quer dizer, acontece, nunca tinha acontecido, mas aconteceu. Não, 0 de ADR no Ralph. Vira o Ralph. MBR ganha o pistol. Liquid força, vai B. E do nada, no último frag do round, sobra um maluco zoadaço de life, abrindo tripla já no 1x3 e também morre. Pro Kickert, que sobe para 0.6 de ADR. Depois ele fez mais alguns frags e por aí vai. O fato é, quando ele fez esse primeiro frag, claro, você às vezes não tá bem, você sabe que você não tá bem, né?
E o Kicker, Chapocão, vou tentar teatralizar o que ele fez aqui, mas ele tava aqui, ele já não tava, não tá muito legal. Aí ele fez um frag, ele abriu meio que aquele sorrisinho amarelo, olhou pros parceiros aqui. Maestro, eu vi nenhum jogador do MIBR, não é nem que deu um toque, não é nem que falou boa, mas nenhum jogador do MIBR olhou pra ele. O Mr. Clean tava do lado dele, focado na tela. Ninguém nem olhou pro cara. E aí, esse olhar desse sorriso amarelo que ele tava dando, começou a virar, tipo assim, até um constrangimento. Deu dó, né? Deu dó. E ele meio que volta assim, tipo assim, mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Exatamente isso que ele pensou, cara, sem zoeira. Então, maestro, eu não sei, tá ligado? Tipo assim, aí vira, a gente vai numa zona que eu não gosto de ir nessa zona, tá? Mas eu vou ter que ir de leve. Vira o rolê de fiscal de comportamento, velho. Não gosto muito dessa zona. Mas, porra, mano, o time tá jogando mal pra caramba, mano. O time não tá bem. E você viu esse time do MBR meio borocochô, tá ligado? O clima fúnebre ali nas partidas. Então, assim, resumindo, o MBR não cozinhou nada gostoso. Pelo contrário, deu errado aí a receita que eles pegaram do Fúria, tá? Eles pegaram essa receita lá no Fúria, mas eles não tinham os ingredientes certos. É isso, é isso. E virou uma, porra, velho, uma gororoba danada, tá? E eu não quero mais ver essa line-up do MBR juntos, tá? Chega! A não ser que mudanças drásticas aconteçam dentro e fora de server nesse time do MBR. Agora, pelo clima ali, também é difícil de você julgar esse pós-clima, porque tá todo mundo meio... Tá todo mundo triste, né? Então também não tem como, é isso aí, mas a gente vai dar a volta por cima e blá, 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 blá. Às vezes não é assim, né? Mas pelo clima, maestro, talvez a gente tenha visto aí a última partida dessa lineup específica do MIBR aí contra o Liquid. Lembrando aí que Mr. Clean e Kicker são inclusive jogadores que estão em empréstimo. Eu acho que talvez seja o momento, Apocão, de alguma mudança drástica nesse time do MIBR aí. Então, é o que eu falei, tem o lado... lá dentro eles podem estar vendo alguma coisa que a gente não tá vendo, ou seja, é o que eu falei, o lado que poderia ser um choke mesmo. Tipo, o time, velho, chegou e meio que, cara, se abalou, e campeonato, e é Major, e acabou que todo mundo ficou chocado, todo mundo na questão em time, né? Tudo, todo mundo. E foi muito mal as coisas. E que eles têm potencial, isso eles lá dentro tem que ver, porque de fora, realmente, de fora a gente acredita que, cara, não foi nada legal. E sobre a questão, assim, eu acho que vale para todos os jogadores sempre. É difícil você saber onde cada um vai chegar, porque existem várias coisas que podem interferir, mas eu queria falar sobre o Insane em específico, tá? Porque eu estava refletindo muito sobre isso, até quando eu comecei a falar quando eu comecei a ver a Parivision. E eu sempre falo disso, né? Quando o Blade ganhou lá os primeiros títulos com a nave, depois ele voltou a ganhar com essa nave de Wonderful aí, e óbvio, eu não tô comparando, tá? O level, até porque eu tô falando de um cara ultra vencedor de campeonato Tier S, que é o Blade, o Jamie, que é um vencedor de Major, e etc. Agora, por exemplo, o Cacerato e o Yuri, que são vencedores de campeonato Tier S, mas o que eu vejo, tá? Minha opinião, a qualidade, o diamante, ele tá lá. Ele pode, às vezes, perder um pouquinho, mas ele tá lá, ele não se torna, ele não para de ser diamante de uma hora para outra. Às vezes, o contexto não vai fazer ele. Às vezes, o Blade ficou 1 ano e meio sem ganhar nada, até conseguir arrumar a porra do Bumbla Simple e arrumou o time e ganhou, né? O Jamie entrou na Parivision no começo do ano passado, quase. E tá aí, final do ano passado, e tá aí, agora no segundo semestre ele foi levar o time para um top 16, o Cacerato e Yuri, o diamante sempre teve lá, a Fúria tentou, eles tentaram até que uma hora que foi. Mas ele nunca foi essa super estrela. E o Clean, apesar de todos os pesares, mano, dá pra ver por que os caras quiseram Clean. O Clean, ele é individualmente jogador esquilado, ele joga bem.
Aí o cara vira e fala, quiseram copiar a receita Fúria, só que o Kickert não é, e é Kindar e o Clean não é Molodói. Mano, ok, isso não tá errado. Mas mais do que isso, Exit, BR Nizam e Insane não são Fallen, Cacerato e Yuri, velho. E eu acho que tem essa contrabalanceada aí, velho, que tende mais a esse lado, velho. Mais uma vez, maestro, indica aqui que as coisas não encaixaram certo e o clima não parece tão bom assim. Desejo tudo de bom pro MBR e pra tag do MBR, inclusive também pro meu amigo Cacavel, que está aí agora à frente aí desse projeto, né? Lembrando que essa lineup já tinha sido aí contratada antes dele chegar, né? Passando um paninho de leve. Mas queremos mais, velho. Queremos mais esse time do MBR aí. Se vai ter mais Mr. Clean, mais Kicker, se volta CBR, se vende o Insane. Tudo isso aí são notícias aí dos próximos capítulos aí pro ano que vem. Valeu, MBR! Não voltarei para esse restaurante por um bom tempo. Mas não descarto, tá? Vocês passarem por Você falou uma coisa boa, porque isso é uma coisa que a galera lá de dentro tem que ter. Desculpa, cara, que agora você falou uma coisa muito interessante, que é principalmente sobre o Clean, né? Que é um jogador que não tem tanta experiência e deu para ver que é um jogador que tem qualidade. Então, de repente, dar um pouco mais de tempo para ele, mas ver como é que ele tá se saindo com essa comunicação, com esse dia a dia, com essas coisas. Não, calma. Pô, vamos mais, vamos insistir mais. Aí eles têm que tomar essa decisão aí.